Olá, vamos conversar um pouco aqui sobre crise. Antes de minha apresentação, eu sou economista, administrador de empresa, tenho mestrado pela Universidade de São Paulo em contabilidade e finanças. Durante mais de 40 anos eu trabalhei em várias empresas. Minha atividade nessas empresas sempre foi pensar o futuro. O que eu fazia? Eu pensava o futuro, mas na verdade eu estava fazendo planejamento. Planejamento é necessário para que você possa ver no futuro a sua empresa hoje. Como ela vai reagir? Qual o caminho que ela vai seguir? Portanto, todo planejamento precisa criar cenários. E no meu caso, nas empresas por onde eu passei, por onde eu assessorei, eu sempre criava 3 cenários. Um positivo, um conservador do meio e um pessimista. Durante minha trajetória para essas empresas e com estes cenários, eu passei por várias crises. E nessas crises eu consegui superá-las com poucos problemas. Esses cenários me davam a possibilidade de reverter um caminho, de mudar de caminho durante a minha trajetória, se na medida do que estava acontecendo no país eu precisasse alterar este caminho. Muito bem, durante essa minha trajetória, então, passei por várias crises, como eu já disse, mas consegui superá-las, consegui fazer com que as empresas para as quais eu trabalhava superassem essa crise. Também fui professor universitário, lecionei em várias faculdades, em várias disciplinas. Hoje, eu sou consultor. Estou dedicando a minha experiência de mais de 40 anos, como eu já me referi, a serviço dos meus clientes. Eu estou gravando agora essa série de vídeos. Eu não sei ainda quantos serão, mas esse aqui é o primeiro. Esse aqui é apenas uma síntese do que nós vamos fazer mais à frente, do que vai ser apresentado para vocês mais adiante. Eu estou fazendo então esse vídeo, cujo tema é crise. E agora, o que fazer? O que fazer? Como superá-la? Como passar por ela sem quebrar minha empresa? Nesta série eu estarei falando mais para o pequeno, o micro e o médio empresário, além de falar também para os autônomos, para os informais. Enfim, para todo aquele que tem uma atividade produtiva. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando mais para esse pessoal? Estou falando mais para esse pessoal porque eu sinto que esses serão os mais impactados, aqueles que mais sofrerão com a crise que vem aí, ou com a crise que já começou. Por enquanto nós estamos vivendo uma crise de saúde, mas mais à frente nós vamos viver uma crise econômica. Então, vocês devem estar perguntando, e agora? O que fazer? Tem jeito? Como eu vou fazer para manter minha empresa funcionando? Como eu vou fazer para pagar meus fornecedores, meus funcionários, os impostos, os bancos? Se eu estou parado e não está entrando dinheiro, como eu vou fazer? Eu estou aqui para dizer que eu posso ajudá-los. Hoje, teus credores estão todos generosos. E estão generosos por quê? Porque os credores dele também estão generosos. Você está generoso com seus clientes, com seus devedores. Enfim, há hoje toda uma cadeia de negócios que está parada. Essa cadeia está praticamente parada. Só algumas empresas que estão funcionando e assim mesmo precariamente. Trata-se de uma cadeia mais de empresas comerciais e de empresas prestadoras de serviço. Mas é pelo comércio, é através do comércio, que as indústrias distribuem os seus produtos. Se essa cadeia está parada, as indústrias também, mesmo podendo trabalhar, às vezes ela tem que diminuir seu ritmo porque não vai ter escoamento dos seus produtos. Agora, hoje, então, como eu disse, todos esses seus credores estarão generosos. Estão deixando de cobrar juros, estão deixando de cobrar multas, estão prorrogando vencimentos, estão parcelando vencimentos, até o governo está ajudando, prorrogando o prazo de pagamento de impostos. Mas quando o Brasil mudar, quando essa crise terminar,
essa crise de saúde terminar, aí vai começar para valer a crise econômica. Porque os seus credores vão querer receber o que você deve para ele. E você vai querer receber o que seus clientes devem para você. Os credores dos seus credores também vão fazer a mesma coisa. Portanto, aí você vai ter que ter uma solução para o teu negócio. Eu não vou dizer para todos vocês que eu tenho uma solução para cada um. Eu tenho uma solução para cada um de vocês. Eu não tenho essa solução aqui na minha mão. Não, eu não tenho isso. Eu não sou mágico, eu não faço milagres. Tento, mas não consigo. Então, só vou poder ajudá-los de verdade numa conversa pessoal. Então, nessa série de vídeos, eu vou apresentar algumas ferramentas, eu vou apresentar algumas ideias, e aí, depois, se você quiser, você pode entrar em contato comigo, que aí a gente pode conversar. O que eu vou falar aqui é mais genérico, nesse primeiro vídeo, claro. Nos demais, eu vou entrar em maiores detalhes, mas isso só servirá para você se você tiver alguém te orientando para pegar isso que eu falei aqui e adaptar à sua empresa. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma grande experiência, mais de 40 anos, como eu já disse, já repeti, mais de 40 anos trabalhando nesse setor, trabalhando nesta área, fazendo o que eu faço. Ora, então ter uma experiência grande é oferecer para você que está aí me assistindo, que precisa, que está preocupado, que não sabe o que fazer, preocupado com a crise. E uma coisa é verdade, a crise não respeita tamanho. A empresa pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, enfim, pode ter o porte que tiver, que a crise não respeita tamanho. Vamos falar um pouquinho do resultado de uma crise. Eu diria para vocês que a face mais cruel de uma crise econômica é a deterioração dos indicadores econômicos de um país. Só que esses indicadores, quando eles se deterioram, eles atingem, eles impactam as empresas. E as empresas também passam a ter uma deterioração dos seus fundamentos. E aí a crise se alastra. Isto é impossível de você evitar, é inevitável. Nas empresas que entram nesta situação, que entram numa crise como essa, você vai ter produção afetada, investimentos encolhidos, as vendas vão cair e o desemprego vai crescer. Portanto, a face mais visível é a deterioração de indicadores, mas a face mais cruel é o desemprego. Numa crise como esta, o desemprego cresce. E na medida em que um pai de família perde o seu emprego e não pode retomar, não tem como se empregar de novo porque não tem a oferta de emprego, ele vai para casa e não pode mais ajudar no custeio daquela empresa. O filho acaba perdendo o emprego também, diminui mais a renda. A esposa, se trabalha fora, também vai ficar sem a sua renda. E isso pode chegar a um ponto de desespero. E um homem desesperado, que não pode sustentar a sua família, é capaz de fazer uma série de coisas, inclusive suicídio, violência, enfim, uma série de coisas que não é bom para a sociedade. É um tanto cruel dizer o que eu vou dizer agora, mas é uma verdade. Não dá para negar. Toda crise ela tem um processo seletivo, ela tem um caráter seletivo. Ela seleciona os melhores em prejuízo dos menores. Isso acontece até no meio animal. Os animais eles têm um processo seletivo também, onde aqueles mais fracos, aqueles animais que apresentam problemas, principalmente problemas de saúde, que se enfraquecem, que não têm condições de acompanhar os mais fortes, acabam desaparecendo daquele grupo. Isso é muito próprio de se ver, você pode observar isso até num cardume, né? Onde os peixes que estão sadios, que estão mais fortes, vão acabar devorando, em benefício de todo o grupo, vão acabar devorando os peixes doentes, os peixes que apresentem algum problema, os deformados, os doentes e etc. Tá bom? Então, toda crise ela tem um processo seletivo e não é diferente nas empresas. É inevitável, diante de uma crise, as empresas enfrentá-la. Aquelas empresas que hoje, que antes da crise, estão bem,
estão com a sua estrutura bem posicionada, que têm uma capacidade financeira adequada, que o mercado está ativo, enfim, é uma empresa que está bem, com boa rentabilidade, com caixa, ela vai enfrentar a crise diferente daquela empresa que não tem nada disso, aquela que está enfraquecida, aquela que está com a sua estrutura comprometida, com a sua capacidade financeira comprometida, que está pagando muitos juros, portanto, a sua rentabilidade é menor ou às vezes até negativa. Essas empresas vão enfrentar uma crise e poderão sair delas pior do que quando entrou. E muitas vezes sair delas quebrada. Em que grupo você vai querer estar? Você vai querer estar no grupo dos fortes, você vai querer estar no grupo daqueles que vão sair da crise totalmente arrebentados, quebrados ou muito fragilizados. Você tem que fazer a sua escolha. Ah, mas como eu vou saber fazer essa escolha se eu não sei o que eu vou encarar na crise? Como é que eu vou pagar minhas dívidas? Como é que eu vou sobreviver? Será que eu vou ter mercado? Será que eu não vou ter mercado? Será que minhas vendas vão cair muito? Enfim, você vai fazer um monte de perguntas e não vai ter respostas imediatas para ela. Portanto, você precisa entrar na crise um pouco mais preparado. Se você for um forte, se a sua empresa está bem, está bem estruturada, está com capacidade financeira, a chance de você sair bem dessa crise é grande. Basta você saber agir, você tomar as decisões certas durante a crise. Se você estiver hoje um pouco mais fragilizado, né, com alguma dívida, uma capacidade uma rentabilidade um pouco comprometida, com alguma falta de caixa, isso é normal, né? Todo mundo vai estar com algum problema de caixa, mas se você, além do problema de caixa, tiver esses outros problemas, você pode sair dessa crise fragilizado. Você pode, inclusive, quebrar durante a crise. E não é isso que você quer. Então, eu te digo, eu posso te ajudar. Eu posso ajudar você a encarar essa crise, passar por ela e sobreviver e sair mais fortalecido do que você estava. Portanto, eu vou dividir em dois grupos por enquanto. Os fortes que vão sair fortes e os fracos que vão sair fracos. Depois nós vamos desdobrar em 4. Mas, por enquanto, fica com isso. Os fortes deverão sair fortes e os fracos deverão sair mais fracos ainda. Mas, na verdade, essa divisão de grupos aí, ela é insuficiente para definir aquilo que eu gostaria de passar para vocês. Então, eu vou fazer um desdobramento. E agora nós vamos ficar com 4 grupos. Quais são esses 4 grupos? O primeiro são os fortes que vão sair mais fortalecidos ainda. Eles saberão como agir, saberão como fazer, saberão como gerenciar a sua empresa durante a crise e vão sair mais fortes ainda. Talvez porque durante a crise eles souberam aproveitar algumas oportunidades. E em seguida nós vamos falar das oportunidades que uma crise pode gerar. Então, os fortes que vão sair fortes, os fortes que vão sair fragilizados. Por quê? Porque os seus dirigentes não souberam agir, não aproveitaram oportunidades, tomaram decisões erradas durante a crise e acabam fragilizando a empresa e sair fragilizado mesmo tendo entrado forte. Os fracos, tem um terceiro grupo aí que são os fracos que poderão sair fortes. Ou seja, aquele que hoje tem algum comprometimento da estrutura da sua empresa, seja do ponto de vista de caixa, seja do ponto de vista de rentabilidade, seja do ponto de vista estrutural, eles vão entrar meio enfraquecidos, na crise. Mas poderão sair fortalecidos, desde que seus dirigentes saibam o que fazer durante a crise, desde que seus dirigentes aproveitem as oportunidades que uma crise oferece, desde que seus dirigentes tenham o cuidado com a gestão e sempre em busca de uma saída da crise em melhor condição do que entrou. Muito bem, então nós temos até agora os fortes que vão sair fortes, os fortes que poderão sair fracos, os fracos que poderão sair fortes e tem aquele último, que é o grupo que você não vai querer estar. É aquele grupo em que ninguém vai querer estar, mas infelizmente com alguns vai acontecer. Ou seja, ele já entra fraco, ele já entra fragilizado na crise, ele tem comprometimento
de rentabilidade, tem comprometimento de caixa e não vai saber gerir a sua empresa durante a crise, vai fazer algumas bobagens e vai acabar saindo mais fragilizado ainda. Quando não, vão sair quebrados, triturados. Uma crise pode triturar uma empresa. Vocês entendem? É possível isso. Bem, eu falei de oportunidades. Uma crise, ela gera oportunidades. E essas oportunidades poderão ser aproveitadas. É uma consequência normal as crises apresentarem oportunidades de negócios, oportunidades para você melhorar a sua empresa. Vamos lá, você pode ter uma empresa concorrente que está fragilizada, cujos donos estão querendo vender ou estão querendo fechar. Você pode aproveitar essa oportunidade para fazer uma joint venture uma associação com essa empresa. Você pode aproveitar essa oportunidade para comprar essa empresa, você pode aproveitar essa oportunidade para comprar ativos dessa empresa, ativos que lhe interessam. Portanto, é sempre interessante você ficar de olho, é sempre bom, é sempre produtivo você ficar de olho nas oportunidades que uma crise vai gerar. E você poderá aproveitar essas crises agindo corretamente, agindo de forma ética e moral. Portanto, a escolha é sua. Escolha em qual grupo você vai querer estar. E eu estarei aqui pronto para te ajudar. Por hoje é só. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas com a promessa de que outros vídeos virão. Nesses próximos vídeos, nós vamos falar de forma mais específica de ferramentas, de decisões que você pode tomar, de atitudes que você pode ter durante a crise. Enfim, nós vamos falar de maneiras em que você pode encarar a crise e conseguir superá-la sem afetar a sua empresa, ou então até melhorando-a. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, que é para aqueles que eventualmente queiram falar comigo, me ligarem, me passarem mensagem. Eu estarei aqui para atendê-los. Nós teremos mais vídeos pela frente. Este foi apenas o primeiro e eu tratei do assunto de uma forma mais genérica, até para poder dizer para vocês o escopo do meu trabalho. Mas agora, daqui para frente, nós vamos ter vídeos um pouco mais específicos sobre determinados assuntos que serão objeto de avaliação nossa. Vamos falar de ferramentas, vamos falar de atitudes, vamos falar de planos que você pode eventualmente realizar ou usar durante a crise e poder sair dela fortalecido. Eu espero vocês no próximo vídeo. Eu estarei lá para falar com vocês e espero que vocês tenham gostado e possam voltar então a me ouvir no próximo vídeo. Aguardem!